Bom dia a todos e a todas. Vamos lá para mais uma aula aqui da turma Matemática na Veia, galera. E vamos fazer um resumo aí da nossa última aula, vamos lá? Então, gente, continuando o assunto função segundo grau, o resumo que a gente falou, né, na nossa aula anterior foi que a definição da função segundo grau é ax ao quadrado, né, mais bx mais c, com esse a diferente de zero. Vimos alguns exemplos, né, que nós poderíamos ter de função quadrática, como por exemplo x ao quadrado menos 2x mais 1, em que o coeficiente a sempre é casado com x ao quadrado, o b casado com x e o c está sozinho. No caso aqui o a vale 1, o b vale menos 2 e o c vale 1, correto? Sempre nessa sequência, né? Aqui ó, o a com x ao quadrado, o b com x e o c sozinho, tá bom? Um outro exemplo também que nós vimos, por exemplo, 5 menos x ao quadrado. Quem seria o a aqui, galera? Bom, o a seria menos 1 e o b 0, né? Por que o b é 0, professor? Porque o b, nesse caso, ele é o cara que estaria casado com o x. Perceba que ele não está casado com o x aqui. Entendeu? Por quê? Porque não tem ninguém com x aqui. No caso, nós teríamos o b igual a 0, tá bom? E o c? O c vale 5, tá, gente? Então, nós temos o a igual a menos 1, o b 0 e o c igual a 5, ok? Então, esse aqui seria exatamente o resuminho aí do que a gente falou ontem. Beleza, gente? Agora continuando, tá? Sabemos que para encontrar as raízes, né, você pegaria isso aqui e igualaria a 0, correto? Ao igualar isso a 0, gente, você teria que calcular o delta disso, né? E aí o delta você pode calcular pela relação b ao quadrado menos 4ac, em que se o delta for maior que 0, você tem duas raízes reais distintas. Significa dizer que a parábola toca duas vezes, né, no eixo x. Se o delta for igual a 0, nós teríamos somente uma única raiz. Significa dizer que a parábola só toca uma vez na reta x, correto? Ou podemos dizer que o meu x' é exatamente igual ao meu x'. Nesse caso aqui, nós poderíamos dizer que o x' é diferente do x', tá ok? Podemos ter também o delta negativo. E aí com o delta negativo, né, o que acontece é que essa parábola ela não tocaria no eixo x, correto? E aí nesse caso nós podemos dizer que não existem, né, não existem raízes reais. Ok, galera? Bom, então seria isso, né, o que a gente falou ontem. E mais, né, se caso você quiser calcular as raízes disso aqui, é só jogar na fórmula de Bhaskara, né? Ok? E aí na fórmula de Bhaskara você calcula exatamente as raízes que são, né, que a fórmula de Bhaskara é menos b mais ou menos raiz de delta sobre o dobro de a, ok? Além disso, também falamos das relações de Girard, né? Tá? O que seriam as relações de Girard? A soma das raízes é igual a menos b sobre a, e o produto das raízes é o c sobre a, né? Dei um exemplo para vocês de como que usa isso aqui. Lembre-se que eu disse também que é muito mais eficiente fazer o delta e jogar na fórmula de Bhaskara. Por quê, professor? Porque o delta, galera, é a melhor forma de calcular as raízes de uma equação de segundo grau. As relações de Girard, elas são interessantes? São. Às vezes dá para resolver mais rápido por elas? Dá. Só que nós temos um problema. Se por um acaso o meu delta for um número negativo, as relações de Girard elas não serão eficientes para mim. Entendeu? Então o delta dando negativo aqui, ó, eu já acusa para mim que não existem raízes reais. Eu nem preciso continuar a conta. Agora, quando o delta der positivo ou igual a 0, eu consigo determinar quem são essas raízes, né?
Delta negativo não dá. Pelo X-Ray eu não vou ter como avaliar isso. Eu vou continuar tentando, e isso pode demorar bastante tempo, entendeu? Então por isso que eu falo para vocês, gente. A melhor maneira de calcular as raízes ainda é o delta e Bhaskara, tá? Muito bem. Agora é o seguinte. As relações de ar também eu quero que vocês aprendam, porque às vezes elas podem ser uma saída muito mais rápida em problemas que envolvem função quadrática, tá bom? Eu vou dar para vocês um exemplo aí de como que eu poderia aplicar as relações de ar. Muito bem. Dado uma equação do tipo, né, ou uma função do tipo f de x, né, igual a menos 3x ao quadrado mais 8x mais 5, ok? Aí eu quero saber de vocês, gente, qual é, a soma, olha só essa questão, dos inversos das raízes de f de x vale, eu quero saber quanto vale a soma dos inversos das raízes de f de x. Então, olha só, geralmente um aluno normal, quando eu falo normal, é aquele aluno que é igual vocês, assim, normal, entendeu? Tipo, o que ele vai fazer, um aluno normal? Tá? Assim, um aluno normal. Geralmente, o aluno normal, ele vai fazer o seguinte. Porra, cara, eu tenho que fazer o seguinte. Eu não vou calcular as raízes dessa função, porque eu não sou doido. Eu não sou anormal. Eu sou um aluno normal. O que eu vou fazer? Que ele quer saber a soma dos inversos? Então, eu já venho assim, o inverso de x' mais o inverso de x duas linhas é igual. Olha só. Você resolve isso aqui, não precisa substituir, tá? Resolve isso aqui. Aqui embaixo nós temos x' e x duas linhas. Quem é o MMC aqui, galera? Quem é o MMC entre x' e x duas linhas? É o produto entre eles, né? Concorda comigo? Tá? Então, o MMC entre x' e x duas linhas é o produto entre eles. Aí, olha só, eu coloco bem aqui, o produto entre eles. Aí eu divido e multiplico. Presta bastante atenção nesse detalhe. Lembre-se que isso aqui é uma soma de frações. É como se eu estivesse resolvendo isso. Meio mais um terço. Quem é o MC? É o produto dos dois. 2 vezes 3 dá 6. Aí eu divido e multiplico. Beleza? Então, eu vou lá, vamos lá. Divide por 2 dá 3, 3 vezes 1 dá 3. Mais, divide por 3 dá 2, 2 vezes 1 dá 2. Entendeu? Então aqui eu teria 3 mais 2 dá 5 sobre 6. É a mesma coisa aqui. Então o MC entre 2 é o produto dos dois. Aí o que eu faço? Eu divido esse por esse. Ao dividir isso aqui por isso, o x' vai cancelar, né? Porque eu estou dividindo isso por isso. Aí vai sobrar o x duas linhas, né? X duas linhas vezes 1 vai dar o próprio x duas linhas. Mas, vamos lá. Ao dividir esse por esse, o x duas linhas que vai embora agora. Sobra o x'. X' vezes 1 vai dar o x'. O que nós temos aqui, gente? Aqui nós temos em cima a soma, né? Você está vendo que é a soma das raízes. E aqui embaixo nós temos o que eu chamo de produto das raízes. O que é a soma das raízes? Menos b sobre a. O que é o produto das raízes? É o c sobre a. Agora eu tiro o a, né? Corto o a com a. O resultado disso é menos b sobre c. Entendeu? Ou você também pode fazer assim, a soma dos inversos das raízes é igual. Multiplica cruzado, né? Lembra disso? Multiplica cruzado, então x' vezes 1 vai dar x' mais x duas linhas vezes 1 vai dar x duas linhas. Divide pelo produto embaixo. Multiplica embaixo. Pronto, acabou a história aqui, né? Muito rápido também. O que é isso aqui? É a soma das raízes, que é igual a menos b sobre a. O que é isso aqui? É o produto das raízes, que é o c sobre a
O A vai com o A, quem sobra? Menos B sobre C. Então, gente, se eu quiser calcular a soma dos inversos das raízes, é só fazer menos B sobre o C e o problema está resolvido. Mas professor, mas e aí? Você vai olhar aqui na equação e vai dizer que o A é menos 3, que o B é 8 e que o C é 5. Como eu tenho menos B sobre C, então o B é 8, vai ficar menos 8 sobre o C, que é igual a 5. Então essa é a resposta da questão. Então assim, galera, como eu falei para você, o aluno normal faria isso. Um aluno anormal, que seria aquele aluno meio doido, que queria fazer, ia calcular as raízes disso aqui, ia fazer delta e bhaskara, e aí ele ia jogar essas raízes aqui, depois ia fazer outra conta, Deus o livre. Então, mas antes de tu pegar aqui e fazer os inversos e simplificar o que dá, e aí só jogar os coeficientes, que é muito mais rápido, né? Ou aqui você chegaria na mesma forma que nem eu cheguei e resolveria o seu problema. E aí, galera, legal? Sim ou não? Manda pra mim no chat aí. Vamos lá, tô me recuperando, já tô ficando bom, graças a Deus. Minha garganta ainda tá meio ruim, mas isso é o de menos. Aqui a gente não para, né? Vamos lá, o que vocês acharam aí? Tá legal, galera? Deu para entender aí? Vocês viram a sacada da questão, né? Perceberam que isso pode dar muito trabalho, né? Caso você não use esse jeito, né? Como vocês são normais, vocês vão fazer igual eu fiz, tá? Vocês não vão ser anormais de querer resolver aquilo lá tudinho e depois jogar e fazer o inverso da raiz. Você não é doido, você não é doido, você é normal. Normal faz que nem eu fiz. Ok? Legal? Tô gostando aí da aula? Tá legal, galera? Mandem pra mim no chat aí, participe comigo. Eu tô voltando, hein? Eu tô voltando, galera. Vamos lá que vamos continuar, viu? Beleza. Muito bem, gente. Agora é o seguinte. Agora que vocês aprenderam, né, essa primeira forma aí, agora vamos lá, vamos continuar, tá? Então aquilo lá foi uma das aplicações de Girard que eu acabei de mostrar para vocês. Por quê? Porque você percebe que lá é mais fácil, né? Fazer do jeito como eu fiz, entendeu? Então aquilo é uma das aplicações de Girard. Legal. Agora vamos lá, vamos continuar aqui. Bom, você sabia que os coeficientes também são importantes, né? E eu comentei com vocês na última aula. E é importante que você saiba que cada um dos coeficientes fazem, né? Por exemplo, o coeficiente A, se ele é positivo, a concavidade da parábola é voltada para cima, né? E nesse caso, o nosso dia está feliz. Se o A for negativo, a concavidade da parábola é voltada para baixo e o dia está triste, né? Beleza, vamos lá. O coeficiente B, galera, ele faz o deslocamento do gráfico, né, em relação ao eixo X, né? Desloca para esquerda, né, ou direita. Então, o B ele tem essa possibilidade, né, de deslocar ou para a direita ou para a esquerda, né? Você deve lembrar que a função do segundo grau, o gráfico é uma parábola, né? Então a gente consegue aí determinar a concavidade pelo sinal do A e também conseguimos determinar para onde que ela vai pelo sinal do B. Então vamos lá. Se o A for positivo e o B positivo, o gráfico vai ter a concavidade voltada para cima e virar mais para a esquerda, né? Beleza. Se o A for positivo e o B for negativo, o gráfico terá a concavidade voltada para cima
e irá para a direita. Se o A for positivo e o B igual a zero, nesse caso, o gráfico ele tem a concavidade voltada para cima, porém nem para a direita nem para a esquerda, né? O B igual a zero, o gráfico vai bem no centro aqui, né? Em cima do eixo Y. Ok? Ok, professor, beleza. Se o A for negativo e o B positivo, nesse caso, o gráfico terá a concavidade voltada para baixo e irá para a direita. Se o A for negativo e o B também é negativo, nesse caso, o gráfico tem a concavidade voltada para baixo e virá para a esquerda. E se o A for negativo e o B for igual a zero, o gráfico terá a concavidade voltada para baixo e estará bem no centro. Tá? Muito bem, gente. Então são esses os casos. Aí o que a gente percebe aqui? Né? O que a gente percebe de legal aqui? A gente percebe uma coisa interessante nessa análise gráfica, né? O que seria? O sinal do A e B, você percebe que nesse caso aqui, ó, eles são iguais. Correto? O que significa isso? Que o A é positivo e o B também é positivo. O mesmo acontece aqui, ó. Também são iguais. Correto? A negativo e B negativo. Perceba que tanto aqui quanto aqui, o gráfico está à esquerda de x. Ou seja, ele está para o lado negativo de x. Então, quando o sinal de A e B forem iguais, o gráfico virá para a esquerda de x. Ok? Aqui, ó, você percebe que quando A é positivo e o B é negativo, os sinais de A e B eles são diferentes. Não é isso? E perceba que ele está para a direita. Ó. Tá, ó. Então vamos lá. Igual, esquerda. Não é isso? Igual, esquerda. Contrário, né? Sinal de A e B contrário. Direita, né? Então, ó, igual, esquerda, contrário, direita. Entendeu? Ó, igual, esquerda, contrário, direita. Então, aqui, ó, contrário, né? Então, o gráfico vai para a direita. Beleza? Então, a mesma coisa, ó. A e B são sinais diferentes aqui. Tá? Vou chamar de distintos, que é a mesma coisa. Então, quando o sinal de A e B são distintos, o gráfico vai para a direita. Legal, né? E quando o B for zero, não vai nem para a direita nem para a esquerda, vai ficar bem no meio, né? Tá, galera? Então, esses dois aqui, ó, eles têm tudo a ver um com o outro, né? Eles têm uma relação um com o outro. Porque se eles são sinais iguais, o gráfico vem para a esquerda. E esses dois aqui tem tudo a ver também. Se eles são sinais diferentes, o gráfico vai para a direita. Deu para entender, galera? Sim ou não? O que você achou? E aí, manda para mim aí no chat se deu para entender legal. Beleza, então vamos lá, né? Ótimo. Então vamos lá, gente. Vamos continuar aí, né? Muito bem, gente. Então, entender sobre os coeficientes é muito importante, viu, pra gente.
Vamos falar do C? O que que você faz, gente? O C é aquele ponto, né, que corta no eixo Y, né? Então, C é aquele ponto que vai cortar no eixo Y. Não tem segredo para o C, tá, gente? Talvez o mais difícil mesmo é o B, né? Que é mais complicadinho, mas o C é só olhar aquele ponto que corta no eixo Y e você vai dizer que ele é o C. Não tem segredo, né? Vou pegar um exemplo aqui. Vamos lá. Imagina que eu te dou aqui uma parábola. Essa parábola tem a qualidade voltada para cima, né? Eu quero que você me diga aí qual é o sinal do A, do B, do C e do delta. Vamos lá. Olhando para cá, com a cavidade voltada para cima, o A é o que, gente? O A é positivo, correto? O A é positivo, né? Por quê? Porque a cavidade voltada para cima, né? Vamos para o B. O B é positivo ou negativo? O B é o que? Negativo. Por que o B é negativo? Porque o gráfico está para a direita. E aí, quando está para a direita, a e B tem sinais contrários. Como eu já sei que ele é positivo, então o B só pode ser negativo, né? O C, ó. O C é esse ponto aqui, né? O C é esse ponto aqui. Então, o C é positivo. Por que positivo? Está cortando acima de zero, né? Aqui no eixo Y. Ok? Então, o C é positivo, tá? E o delta, para você verificar o sinal do delta, verifique quantas vezes a parábola toca no eixo X. Se tocar 2 vezes, é porque existem 2 raízes reais diferentes. Nesse caso, o delta é positivo. Tá bom? Vamos lá? Pegar outro exemplo aqui. Imagina uma parábola assim, ó. Pô, mas tá muito feia essa parábola. Pera aí. Deixa eu apagar aqui. Agora sim, vou melhorar aqui, tá? Pronto. Imagina uma parábola dessa, gente. O que você vai fazer? Você vai verificar que o A é negativo, né? Porque a cavidade é voltada para baixo. Vamos olhar. O gráfico está mais para a direita ou para a esquerda? Está mais para a esquerda, correto? Então, ele estando para a esquerda, né? O que vai acontecer? Quando o gráfico vem para a esquerda de X, então o sinal de A e B são iguais. Se o A é negativo, o B também é negativo. E o C? O C é esse ponto aqui, né? O C é esse ponto aqui. Como ele está abaixo de zero, então o C é negativo, né? E o delta? O delta também é negativo porque não toca no eixo X, ou seja, não existem raízes reais. Deu para entender, galera? Sim ou não? Foi ou não foi? Muito bem, gente. Muito bem. Tô gostando de ver. Então vamos lá, né? Vamos continuar aí, tá? Bom, então já verificamos a questão dos coeficientes. Agora eu vou falar com vocês sobre uma coisa muito importante, tá, galera? E é uma coisa que cai bastante em vestibulares, principalmente no Enem, que é a questão do vértice. Tá? A questão do vértice. Muitos alunos se enrolam muito com o vértice, mas você não vai se enrolar não. Vamos lá. O que seria o vértice, galera? Então, olha só. O vértice nada mais é do que aquele ponto, né, da parábola que pode ser atingido como ponto máximo ou ponto mínimo, tá? Então, vamos pensar o seguinte. Você sabe que uma parábola, se ela tiver com a cavidade voltada para baixo, ela tem um ponto aqui, ó, que eu chamo de vértice. E se eu quiser calcular, por exemplo,
o x do vértice, basta calcular a coordenada desse vértice, né? E o y do vértice calcularia a coordenada desse vértice também. São dois valores, né? Então vamos lá, gente. Na verdade, o vértice ele é um ponto que pode ser de máximo ou de mínimo, né? Então aqui está o vértice também. Ele vai ser máximo quando a concavidade da parábola for voltada para baixo e vai ser mínimo quando a concavidade da parábola for voltada para cima, ok? Então nós temos aqui o ponto máximo e nós temos aqui o ponto mínimo. Beleza, professor. E aí, o que o senhor tem a dizer sobre essa questão do vértice? Que no x ele é chamado de x do vértice e no y ele é chamado de y do vértice. Como é que a gente calcula, galera, o x do vértice? Para você calcular o x do vértice, que seria esse cara aqui, né? Basta você jogar essa relação menos b sobre 2a, ou você também pode calcular o x do vértice fazendo a média aritmética, né, entre as raízes, tá? E aí no caso, ó, vamos supor que aqui é o x' e aqui seria o x do r'. O ponto médio entre as raízes é o x do vértice, tá? O mesmo acontece para cá também. Um exemplo. Imagina uma parábola em que eu te dou, por exemplo, as raízes. Olha, gente, a raiz aqui é 1. Vamos botar aqui 1. E essa outra raiz aqui é 9. Eu quero saber quem seria o meu x do vértice. Então, é só você fazer assim. X do vértice é x' mais x do r' sobre 2. O x' seria 1. Mais o x do r' seria 9. Dividido por 2. 1 mais 9 dá 10. 10 por 2 dá 5. Portanto, o x do vértice é igual a 5, né? Que seria exatamente esse ponto médio aqui, ó. Ok? Então é isso, tá, gente? Então você pode calcular o x do vértice fazendo a média entre as raízes, né? Ou, né, também, imagina uma função do tipo L de x igual a menos x ao quadrado mais 3x menos 2. Eu quero saber o x do vértice, é só fazer menos b sobre 2a. Quem é o b? O b no caso é o 3. Então, como aqui é negativo, fica menos 3. O dobro de a aqui é menos 1, né? O a é menos 1. Coloque no parênteses, tá? Quando o a for negativo, para fazer o jogo de sinal. Então, vai ficar menos 3. 2 vezes menos 1 dá menos 2. Menos com menos dá mais. A resposta aqui é 3 sobre 2, tá bom? Então, esse seria o meu x do vértice, tá, galera? Deu para entender aí? Legal? Se ou não, mandei para mim no chat se deu para entender aí o x do vértice. Beleza. Legal, gente. Então vamos lá. Vamos pro próximo tópico aqui ainda, tá? Bom, então é o seguinte. Falamos sobre o x do vértice, correto? Agora, sabemos também que no vértice temos o valor para o y, né? E esse y é chamado de y do vértice. Como calcular o y do vértice? É só jogar na fórmula menos delta sobre 4a. Tá? Então, o y do vértice nada mais é do que menos delta sobre 4a. Tá bom? Ou também podemos calcular o y do vértice substituindo o x do vértice dentro da equação. Tá? Um exemplo. Vamos lá. Imagina só. Você tem uma função, né, do tipo f de x igual a menos x ao quadrado mais vamos botar aqui 3x, né, menos 2. Ok?
Eu quero saber quanto vale o y do vértice. Bom, você pode fazer assim, né? Calculando o delta. Menos delta sobre 4a. Quem é o delta? Ó, presta atenção, coloca o delta dentro do colchete, né? Quem é o delta? B ao quadrado menos 4ac. Coloca o sinal de menos aqui na frente sobre 4a. Agora substitua. Quem é o B? Ó, deixa o menos aqui na frente. Quem é o B? O B é 3. Vai ficar 3 ao quadrado menos 4 vezes o A, que é menos 1, ó, dentro do parênteses, que é negativo. E o C é menos 2, também dentro do parênteses, que é negativo. Fez colchete. O A é menos 1. Y do vértice menos 3 ao quadrado é 9, né? Ó, menos com menos dá mais com menos dá menos. 4 vezes 1 dá 4, 4 vezes 2 dá 8, né? Sobre 4 vezes menos 1, menos 4. 9 menos 8 vai dar 1. Como aqui é negativo, né? Vai ficar menos 1 sobre menos 4. Menos com menos dá mais. A resposta é 1 sobre 4. Então esse seria o meu y do vértice. Legal, galera? Deu para entender? Então é isso, né? O y do vértice, só fazer o delta, né? E dividir por 4a, que seria essa conta aqui todinha, né? Ok? Muito bem. E essa aqui, professor, como é que o senhor usa isso? Bom, para usar essa fórmula aqui, ó, geralmente você pode fazer assim, imagina uma função, né? X ao quadrado menos 4x mais 2. Eu quero saber quanto vale o y do vértice. Então você pode calcular o y do vértice jogando aqui dentro o x do vértice. Então calcula primeiro x do vértice menos b sobre 2a. Tá? Então você calcula primeiro x do vértice. E aí no caso b é quem? B seria menos 4, né? Coloca dentro do parênteses. O a é 1. Ok? Então ficaria 4 por 2, né? Lembre-se que menos com menos dá mais. Então o x do vértice deu 2. Aí você pensa, ah, professor, acabou? Não, acabou de começar. Você vai jogar o x do vértice aqui dentro. Vai ficar 2 ao quadrado menos 4 vezes 2 mais 2. Entendeu? 2 ao quadrado é 4 menos 8 mais 2. Quanto dá 4 menos 8? 4 menos 8 dá menos 4. E menos 4 mais 2 dá menos 2. Então esse seria o meu y do vértice. Calcula primeiro o x do vértice, depois substitui no lugar do x aqui. Resolveu, o resultado é o y do vértice. Legal? Então tá aí, gente, as duas formas de você calcular, né, o y do vértice, né? E aí, manda para mim aí se deu para entender, sim ou não. Beleza. Vamos lá, gente. Continuando. Vamos lá, não pode parar, viu? Agora, vamos ver aqui uma aplicação, né? Porque é aqui que o bicho pega, tá, galera? Vamos lá. Então, imagina só. Você abrir a prova do Enem, né? Aí você se depara com uma questão muito parecida com essa aqui, ó. Vamos lá. Imagina que você tem o lucro de uma empresa. Olha só que legal, né? Em milhões é dado por, né? Vamos botar aqui por
L de x igual, né, x ao quadrado, né, coloca assim, menos 8x, tá? Menos 8x mais, deixa eu ver aqui, 12, ok? Onde x, que seria esse x aí, ó, representa a quantidade vendida em milhares. Porque o Enem gosta de fazer essas coisinhas, né? Então você tem x representando a quantidade vendida, né, em milhares, tá? E L de x, o lucro em milhões, vamos lá, em milhões de reais, ok? Muito bem. Na letra A eu quero saber qual, né? Opa, deixa eu melhorar aqui. Eu quero saber qual seria, né, qual o lucro máximo, tá? Na letra B, qual o número de unidades vendidas para obter, né? Ó, é diferente a pergunta, né? Para obter o lucro máximo. Entendeu? Tá ok? E na letra C, eu quero saber número de unidades que torna o lucro zero. São 3 perguntas aí, eu quero saber se você conseguir identificar exatamente qual seria o raciocínio para resolver a letra A, letra B, letra C. Na letra D quer saber qual o lucro máximo. Gente, eu vou olhar para a questão, vamos lá. Eu vou ler a questão e eu vou primeiro entender quem é quem para poder responder aqui. O lucro de uma empresa em milhões é dado por L de x igual a x ao quadrado menos 8x mais 12, onde esse x representa a quantidade vendida em milhares e L de x é o lucro em milhões. Então é assim, se eu quero saber qual o lucro máximo, então eu quero saber o valor para L de x, correto? Porque o L de x representa o lucro. Só que quando eu olho aqui o L de x, perceba que ele está no lugar do y, né? Uma equação de segundo grau sempre é definida por esta relação. E o L de x está no lugar do y, e ele falou aqui na palavra máximo, tá? Então eu só vou mudar o sinal aqui, tá, gente? Que é menos, aqui é mais. Só vou mudar aqui, porque como eu falei máximo, então a concavidade da parábola tem que ser voltada para baixo, tá? Pronto, vou mudar só o sinal, beleza? Tá, então mudei o sinal. Então, como ele quer saber o lucro máximo, gente, então, claro que aqui o A é negativo, né? Concavidade é voltada para baixo, vai ter um ponto de máximo lá, e esse ponto é o que eu chamo de vértice. Só que geralmente você precisa identificar se é o y do vértice ou se é o x do vértice. Nesse caso é o y do vértice, tá? Por quê? Porque o lucro ele está no lugar do y. Então, se ele está no lugar do eixo y, então o lucro máximo é exatamente o meu y do vértice. Então, para responder a letra A, bastaria calcular o y do vértice, ok? E aí você faria o y do vértice calculando menos delta sobre 4a, né? Ou calcular o x do vértice e jogaria aqui dentro, tá bom? Na letra B, vamos lá. Qual o número de unidades vendidas para obter o lucro máximo? Nesse caso, ele não quer o lucro máximo, ele quer saber o número de unidades vendidas. Então, meu amigo, se ele quer o número de unidades vendidas,
eu tenho que ficar de olho quem é o número de unidades. Seria exatamente o valor para x, né? Porque o x é a quantidade vendida em milhares. Então, se eu quiser saber o número de unidades, para obter o lucro máximo, ó, então aquele ponto, né, que está relacionado com o lucro máximo, com certeza é o ponto que representa o vértice. Mas ele tem duas coordenadas, x do vértice e o y do vértice. Como eu quero saber o número de unidades, esse valor é representado pelo eixo x. Nesse caso, o número de unidades é representado pelo x do vértice. Por quê? Porque ele falou que é para obter o lucro máximo. Deu para entender? Então fica atento a isso, toma muito cuidado. É importante entender a função, é importante entender quem é quem, para poder na hora de resolver você não ficar em dúvida se é y do vértice ou se é o x do vértice, tá? Então às vezes fica bem claro aí pra gente quem é quem no comando da questão. Bom, então para terminar nosso probleminha, lembre-se que para essa letra A a resposta é o y do vértice, para a letra B a resposta seria o x do vértice. Letra C, o número de unidades vendidas que tornam o lucro zero. Galera, prestem bastante atenção. Para você saber qual é a quantidade que vai tornar o lucro igual a zero, você teria que verificar exatamente, né, quem são aqueles valores que a parábola corta no eixo x. Não é verdade? Por quê? Porque onde a parábola corta no eixo x são exatamente os valores em que eu teria o meu y, né, igual a zero. Só que o meu y é representado pelo lucro. Então aqui nesse ponto o lucro é zero e aqui nesse ponto o lucro é zero. Porém, eu quero saber o número de unidades que torna o lucro zero. Então, na verdade, eu estou querendo saber quais são as raízes. Entendeu? Então, nesse caso, eu teria que determinar quem é o x' e quem é o x da linha, porque o número de unidades é representado pelo eixo x e eu quero saber exatamente quem são esses valores que tornariam o lucro zero. Então eu teria que calcular as raízes, né? Para calcular as raízes, calcule o delta e joga na fórmula de Bhaskara, ou então você calcula por soma e produto de raízes, né? Então claro que na prova do Enem, galera, não vai cair dada a função, calcule a raiz, não vai cair assim, vai cair como eu estou mostrando para vocês, e aí você vai ter que ter a capacidade de interpretar para poder resolver o problema, né? E aí, galera, deu para entender? Sim ou não? Tá, galera? Tudo certo? Foi ou não foi? Manda pra mim aí no chat aí se tá tudo certo aí, tá? Tomar muito cuidado, tá, gente, com esse tipo de questões, como eu falei pra vocês. Na prova do Enem eles vai cair mais ou menos assim, entendeu? E aí, no caso, você teria que identificar exatamente quem é quem. E é muito importante que você não fique em dúvida, né, na hora de resolver uma questão que envolva esse tipo de situações, tá bom? Bom, e aí, o que vocês estão achando? Tá legal, galera? Tá dando de aprender legal? Tirar as dúvidas, né? Sim ou não?
Beleza, então, gente, vamos lá. Então, olha só, gente. Eu vou fazer um exemplo aqui, ó, tá? Que envolve isso, tá bom? Vamos lá. Imagina que você tem aqui, ó, uma tela. Você tem uma tela, né? Não sei se vocês na casa de vocês tem galinheiro, galera. Vocês criam galinha, galera, na casa de vocês? Quem cria galinha deve já ter visto uma tela dessa aqui que eles usam para fazer galinheiros, né? Então, se você criar galinha em casa, ou seu pai gosta de criar galinha, né? Ou a sua mãe, não sei. Então, vamos lá. Imagina que tem galinha na tua casa aí, né? De vez em quando uma desaparece, ninguém sabe quem é. Enfim, ninguém vai entrar no mérito aí de ladrão de galinha, mas vamos pensar o seguinte. Imagina que na tua casa tem galinha. E aí a galinha, meu irmão, você precisa fazer um galinheiro para ela. Você quer fazer um galinheiro bacana, um galinheiro top, né? É muita galinha que tu tem na tua casa. Então tu vai no comércio e tu compra lá 100 metros de tela, tá? 100 metros de tela aqui em comprimento. Essa tela ela já tem definida a sua altura, né? Vamos supor que a altura lá da tela é 2 metros, né? Já está definido isso aqui lá, você já compra ela nessa altura. Beleza. Aí o que acontece? No terreno da tua casa, imagina o terreno da tua casa aqui. Esse aqui é o teu terreno. O terreno da tua casa lá, ele tem 200 metros de frente por 200 metros de fundo. Tá? É uma área boa aí para você criar galinha, criar as coisas, né? E aí você quer fazer o galinheiro, né? Aqui, bem aqui no cantinho aqui. Você quer fazer o galinheiro bem aqui no cantinho, né? Claro que você quer ocupar uma área aqui de lado X e Y, né? Aqui. Tá? Então se eu pegar esse galinheiro e jogar aqui pro lado, ficaria mais ou menos assim. Você faria um galinheiro, né? Em que você colocaria essa tela somente aqui nas laterais, ó. Entendeu? Em cima não tem e nem embaixo também, que aqui é o chão, né? Então, claro que essa dimensão aqui é X, então X vem para cá e aqui vem Y, né? Vou repetir mais uma vez, você tem um terreno 200 por 200, você compra 100 metros de tela e pretende fazer com essa tela um galinheiro aqui. Então, ou seja, você pegaria, né, dividiria essa tela, por exemplo, em 4 partes, em que 2 dessas aqui tem dimensão X, que você colocaria, por exemplo, aqui na frente e lá atrás. E outras 2 tem dimensão Y, né? Que você colocaria uma aqui e outra lá do lado, né? Então são 2 laterais com lado Y. Você pega essa parte, coloca aqui na frente, pega essa parte e joga lá para trás, pega essa parte, coloca aqui e essa parte coloca aqui. Aqui está o teu galinheiro, né? Bom, então pronto, vocês entenderam a questão. A pergunta é, gente, letra A. Quais os valores, né, para X e Y que tornam, né, a área máxima. E aí, galera? Quais são os valores para X e Y que tornam a área máxima? Então, olha só, gente. Esse probleminha é um probleminha que a gente olha assim e pensa, meu Deus, cara, como é que eu vou fazer isso, né? Você fica pensando logo nisso. Mas dá para fazer, né? Olha só como é que seria. Você está vendo que aqui são 100 metros de tela. E que você vai dividir em 2 pedaços de tamanho X e 2 pedaços de tamanho Y. Ou seja, daqui já dá para a gente montar uma equação. Como tudo é 100, então você vai fazer uma soma. Ó. X mais X vai dar quanto aqui? Vai dar 2x. Mais Y mais Y vai dar 2y. Isso a soma todinha tem que ser igual a 100. Por 2, simplifica, tá? Por 2 e por 2. Por 2 dá 1. Por 2 dá 1.
por 2 dá 50. Então você teria isso aqui para começar o trabalho, né? Ok? Ah, professor, e a área, né? Que ele fala aqui, ó. Quais os valores para x e y que tornam a área máxima? Que área é essa? É essa aqui, ó. Essa é a área que tem que ser máxima, né? Então vamos pegar esse retângulozinho aí. Vamos lá, vou colocar aqui do lado, né? Vou colocar aqui do lado. Então você já sabe, se você tem galinha em casa e quer construir um galinheiro, faça essa conta, dependendo do número de tela que você vai comprar, o tamanho, você pode muito bem estimar um tamanho aqui para esse lado que tornaria essa área máxima, assim dando mais conforto para tuas galinhas, né? Para não haver briga, né? Então olha como é que seria. Eu teria esse lado aqui x, aqui y. Então essa é a área que eu quero, né? Que essa área seja máxima aqui. Como é calcular a área disso aqui, gente? Base vezes a altura, né? Que seria x vezes o y. Então isso aqui é a área, né? Tá, professor? E aí? Agora, você pode isolar aqui um, ó. Quem é o y? 50 menos o x, ó. Né? Você passa o x para o outro lado e ele vem negativo. E o que eu faço com isso, professor? Substituir aqui na área. Quem é a área, gente? X vezes o y. Quem é o y, gente? Quem é o y? O y é quanto, galera? 50 menos x. Beleza? Agora multiplica, ó. X vezes 50, 50x. E x vezes menos x ao quadrado. Olha só a área. Olha só essa área, galera. Égua da área bacana, né? Ó, essa aqui é a área. Beleza? Então aqui nós temos a área. E aí ele quer saber, ó, quais os valores para x e y que tornam a área máxima. Então eu quero saber quem é o x e quem é o y. Eu quero o x e o y. Só que presta atenção, para te calcular o y, tu vai precisar saber quem é o x. Só que para te calcular o x, a minha área tem que ser máxima. Então, meu amigo, presta atenção. Para a área ser máxima, o meu x tem que ser o x do vértice. Então, eu vou calcular o x do vértice. E esse x do vértice é o que tornaria a área máxima. Vamos lá. Aqui deu para entender porque que x do vértice, né, galera? Professor, qual seria o caso do y do vértice? É que se ele perguntasse para mim, por exemplo, qual a área máxima? Aí é outra coisa. Qual é a área máxima? A área, ela está no lugar do y. É só você lembrar da definição y igual a x ao quadrado mais bx mais c. Então a área, ela está no lugar do y. Se eu quero saber qual a área máxima, a resposta para isso é direto o y do vértice. Mas aqui eu não quero a área máxima, eu quero o valor para x e y. Então o x é esse cara aqui, ó. Então eu calculo o x do vértice, aí fica fácil. Menos b sobre 2a. Quem é o b, gente? O b seria 50, né? Ó, menos 50. O dobro de a que é menos 1. Toma muito cuidado aqui no a e b, tá? O b é esse aqui e o a é menos 1, né? Então o x do vértice seria menos 50 sobre menos 2, né? Aqui deu menos 2, 50 por 2 dá 25, menos com menos dá mais. Portanto, o primeiro valor para x, né, tem que ser igual a 25. Beleza, né? E quem é o y? Ah, o y vem para cá, ó. 50 menos quem é o x? 25. E 50 menos 25 é igual a 25. Tá? Então nós teríamos aqui o meu y igual a 25, que seria exatamente isso aqui. Legal? Então nós temos aqui, ó, qual é para x e y que está na área máxima? O x ser 25 e o y ser 25. Qual é a área máxima, professor? É o y do vértice. Ou você também poderia vir para cá, ó, e fazer aqui a conta, né? Essa conta bem aqui. Como assim, professor? Você não calculou o x? Quanto deu o x? 25. Quanto deu o y? 25. E você sabe que esse x não tem essa área aqui como máxima? Tem. Então qual é a área máxima? É a área desse quadrado aqui, ó. 25 vezes 25, né? É igual a 25 ao quadrado, que dá 625. Então a resposta para a letra B seria 625. Posso fazer assim
ou calcularia o y do vértice, que daria o mesmo resultado. Galera, fala comigo aí. Sim ou não? Gostaram da questão do galinheiro?